dica AgroSolve. Olá pessoal, aqui é o Lucas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante, que é a seleção genética de animais utilizando somente testes em cima do DNA desses animais, né? Então, a pergunta que eu faço é possível selecionar os animais utilizando somente o DNA? A resposta é um pouco longa, mas basicamente é sim possível selecionar os animais somente utilizando o DNA, mas eu acredito que não é da maneira como você está pensando. Então, primeiramente, para a gente contextualizar, a utilização do DNA para predizer valores genéticos é uma metodologia conhecida como avaliação genômica. Essa tecnologia, ela possibilitou avanços tremendos nos programas de melhoramento de bovinos de leite, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. Esse gráfico aqui vai deixar muito claro como foi eficiente a implementação dessa tecnologia. Nós podemos ver então que no ano de 2008 se deram início aos testes, nestes DNAs, ou seja, as genotipagens. Esse é o termo comumente utilizado para esta técnica. Então, em 2008 se começam esses testes, essas genotipagens, e nós podemos observar através da linha verde o incremento, quase exponencial aí no número de animais genotipados até 2015. E é muito interessante a gente avaliar um resultado concreto na linha azul. A linha azul representa o ganho genético anual para a produção de leite. Ou seja, se nós olharmos ali, o gráfico estava numa tendência quase estática durante os anos, de 2002 a 2008, e quando começa a implementação desta tecnologia da genômica, há um aumento considerável para os próximos 7 anos. Então, nós podemos ver uma subida nestes valores genéticos para a produção leiteira no Canadá. Então, isso possibilitou a utilização de touros leiteiros que ainda não possuem filhas testadas. E dessa forma, então, reduz drasticamente o número de anos necessários para que uma geração substitua a próxima. Ou seja, a gente consegue utilizar animais melhores muito mais rapidamente. Ou seja, nós aceleramos o ganho genético nestas populações, reduzindo o intervalo de gerações. Mas todo mundo sabe que não existe mágica na produção animal. Então, para possibilitar que a gente consiga predizer valores genéticos a partir do DNA, é necessário a atuação de um programa de melhoramento genético estabelecido na população, coletando fenótipos, assim como um programa de melhoramento tradicional. A genômica é apenas mais uma etapa dentro de um programa de melhoramento tradicional. Somente através da coleta de fenótipos constante é possível que o DNA se torne, então, uma fonte confiável para a seleção. Bom, através dessa imagem aqui, nós podemos ter uma ideia de como funciona a seleção genômica. Se nós olharmos aqui em cima, nós temos a população referência. Nessa população é onde se dá a coleta de fenótipos juntamente com a coleta de DNA. A coleta de fenótipos juntamente com a coleta de DNA possibilita que a gente encontre equações de predição que nos digam que, de acordo com o DNA, qual fenótipo é esperado, Então, nos possibilita mostrar quais DNAs são melhores, ou seja, nos possibilita selecionar pelo DNA. Isso só é possível, obviamente, porque a coleta de fenótipos ocorre junto. Então, se nós olhamos aqui embaixo, nós temos agora a população principal, na qual nós gostaríamos de aplicar as equações de predição. Então, nós criamos as equações de predição através daqueles animais com os fenótipos coletados e agora podemos predizer os valores genéticos dos animais da população principal somente com o DNA. Mas vejam que uma coisa não existe sem a outra. Além disso, a população referência utilizada tem que ser pertencente ao mesmo país com a mesma raça, obviamente. Então, se nós utilizarmos como base, como referência, populações de outros países, até mesmo de outras raças, nós estamos deixando de lado todo o embasamento que faz com que a seleção genômica seja uma ferramenta eficiente. Além disso, somente tendo um programa de melhoramento atuante, nós conseguiremos medir, mensurar se está havendo progresso genético. Simplesmente através do teste de DNA nunca será possível fazer este teste do progresso genético da população em questão. Agora, a questão que fica é: os seus animais estão inseridos em um programa de melhoramento que utilize avaliação genômica? Se a sua resposta foi negativa, os resultados do teste de DNA podem ser bem problemáticos. Gostou dessa dica? Compartilhe esse vídeo.
Precisa de ajuda com análises estatísticas? Entre em contato conosco através de agrosolvedata@gmail.com ou via mensagem no direct. Até a próxima!